Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do Pode Ser Box. Eu me chamo Maiara Veloso. E eu sou Jéssica Lima. E já queremos começar o nosso segundo episódio aproveitando a oportunidade para agradecer a vocês que estão nos acompanhando e nos dando feedbacks super positivos e tendo aí a oportunidade de conhecer um pouco mais da cultura Centerbox. Então, chega mais nesse podcast que é tudo de bom para você! Nesse início de programa, queria aproveitar, e informar vocês que o nosso projeto do Pode Ser Box é um projeto bimestral. E os nossos convidados sempre serão profissionais da família Centerbox. E hoje a gente está aqui com 2 gestores que vão contribuir com o nosso programa no tema O que não fazer numa entrevista de emprego. E hoje, no nosso programa, eu gostaria de falar que o nosso primeiro convidado, ele se chama Pedro Lucas, é gerente contábil, tem aí uma experiência de 12 anos na área contábil, já atua há 5 anos à frente de gestão de equipes, já atuou nos cargos de supervisor, coordenador, gerente, e sem esquecer, o Pedro, ele é o pai da Maria Eduarda, esposo da Samia, que está esperando o novo baby que está chegando aí, E ele, uma dica bacana para vocês entenderem quem é o Pedro. O Pedro, ele é um cara família, gosta de curtir momentos de lazer, então eu queria desejar as boas-vindas ao Pedro Lucas. Olá, pessoal, muito obrigado pelo convite das meninas. É um momento muito importante para mim, como profissional, esse momento aqui de compartilhar um tema super importante. Então agradeço aí o convite e vamos conversar. E o nosso outro convidado entrou com 16 anos na família Centerbox. Eu vou até pegar a fichinha técnica para não esquecer de nenhum detalhe, gente. Marcos iniciou como embalador na família Centerbox, assumiu os cargos de repositor, encarregado, subgerente e atualmente ele é nosso gerente de loja. Isso mesmo, ele está há 15 anos na família Centerbox, fortalecendo o nosso valor, vontade de aprender e crescer. Ah, e tem mais. Ele adora ler artigos que geram reflexão de como o mundo pode ser melhor. Vamos receber agora Marcos Alisson. Olá, tudo bem? Meu nome é Marcos Alisson. Eu espero poder contribuir com esse tema lindo no nosso Pode Ser Box. Bom, gente, aí agora pra gente começar o nosso bate-papo, queria deixar uma pergunta, já jogar aqui na mesa, uma pergunta para os nossos 2 convidados. O nosso tema ele é bem sugestivo, então eu queria que vocês falassem o que vocês acreditam que é essencial para o candidato se preparar para esse momento tão desafiador que é a entrevista de emprego. Essa eu quero responder. Bom, no meu ver, o candidato estudar um pouco sobre a empresa, sobre a sua missão, sobre os seus valores, torna ele, de certa forma, estratégico para poder chegar bem na entrevista e poder interagir de forma bem assertiva com quem está entrevistando ele. Esse é um ponto muito importante que pode definir a entrevista sobre se vai passar ou não. É porque traz muito, Marcos, a questão do interesse, É muito, a gente, às vezes no processo seletivo, o candidato chega e diz assim, eu sonho em trabalhar nessa empresa, eu sempre quis. Às vezes porque ele morava perto de uma filial daquela empresa, como em alguns momentos a gente atende candidatos, que, eu cresci perto da filial do Genibaú, então assim, eu cresci dentro da loja fazendo compras com a minha família, então eu sempre quis crescer e trabalhar com a gente, trabalhar na empresa, no Centerbox e conhecer um pouco da nossa cultura. Eu acho que eu concordo com você quando você fala dessa pesquisa de como a empresa funciona, porque eles conseguem até passar para a gente assim, segurança de que querem construir carreira, Acho muito bacana o que você trouxe. E eu acho que isso tem tudo a ver com estudar, do que o Marcos está falando. Quando o candidato ele vem para uma entrevista, e aí assim, eu estou falando já do ponto de vista de recursos humanos, Eu sei que a gente está aqui conversando, vocês enquanto gestores e a gente enquanto RH, mas é muito interessante ver quando o candidato ele demonstra o interesse de estar ali. Por mais que ele tenha sido convocado um dia antes, mas ele buscou conhecer, por mais que ele não seja aquele, Maiara, que more ali pertinho, que nunca tenha visitado uma das nossas lojas, por exemplo. Mas ele
teve o interesse de buscar conhecer um pouco mais, de entender como é que funciona, quantas filiais nós temos. E isso é um básico. Eu falo de candidatos para o Grupo Centerbox, mas candidatos de modo geral, né? Verdade. Exatamente. E eu, que levo muito a parte técnica, né, que faço da parte da contabilidade, é muito importante entender e ver neles que estão passando naquele processo seletivo que eles entendam de fato do negócio. Né? Às vezes a gente conversa com alguns e outros e percebe que nem sempre eles estão entendendo de como o negócio Centerbox funciona, né? Nem sempre você consegue entender todas as características, né? Mas algumas coisas cruciais precisa, né? E é importante as pessoas saberem, como o Marquinhos falou, né? Você entender o que é o negócio Centerbox, né? Que é um supermercado, né? O varejista, né? Que está dentro ali daquele hall dos maiores do estado. Então isso traz uma segurança para a gente que está entrevistando, que ele de fato quer estar dentro daquele negócio. Verdade, Pedro. E quando você diz isso, eu vou agora até além, não só de estudar sobre a empresa, mas eu vou falar do básico, né? Quantas e quantas vezes a gente não se depara com um candidato que participa de uma entrevista e às vezes não sabe nem, não tem uma noção sobre a função que ele vai exercer, quais são as atividades que aquela função faz, e aí parece que está ali. Eu lembro muito daquela história da Alice no País das Maravilhas, né? Quando a gente não sabe para onde a gente quer ir, qualquer lugar serve. E me parece muito, quando a gente lida com candidatos assim, que eles estão muito leigos, até mesmo da função e da vaga que eles estão pretendendo, demonstra essa falta de um objetivo. E aí isso diz muito do profissional, né? E aqui a gente está vendo dois aspectos, né? Porque o Marquinhos, ele trouxe aqui a percepção dele enquanto gerente de loja. O Pedro já é um gestor que atua hoje no administrativo, né? E é importante a gente deixar essa dica para as pessoas, porque, assim, não é porque eu vou para uma entrevista no supermercado que eu não posso entender um pouquinho do negócio. Né? Hoje, na nossa empresa, eu acredito que 90% dos candidatos que chegam na loja são para ser ensinados, são para ser treinados. Né? É muito bacana quando a gente vê também pessoas que buscam, né, ingressar na área, ter essa primeira experiência. Mas uma pergunta que eu gosto de fazer, de descontrair ali no processo da entrevista, é perguntar para o candidato que cargo você acredita que se sente bem. Porque, mas eu nunca trabalhei no supermercado. Mas quando você está na loja fazendo compra, tem algum cargo que te chama a atenção, que você acha assim, se eu tivesse ali, eu me sentiria bem? E aí é onde a gente começa a entender um pouquinho e colocando esse candidato dentro de um pouco da nossa realidade, né? E quando é de um estratégico hoje, se o estratégico ele vai para o processo seletivo para fora da contabilidade, se ele pesquisa do grupo Centerbox, ele vai entender que não é só o supermercado, não é só o varejo. Hoje nós temos uma indústria de panificação, nós temos uma distribuidora, nós temos um atacarejo, né? Então, assim, uma central administrativa. Então, são 4 unidades de negócio. Então, quando ele pesquisa, ele chega muito mais seguro, né? E aqui, quando a gente traz isso, o que chega em mim não é a questão de, o candidato, ele tem que saber tudo daquela área. Até porque a gente sabe muito que quando a gente contrata até uma pessoa com experiência, ele ainda vai se adaptar ao nosso processo, porque cada empresa tem o seu processo, tem o seu passo a passo, tem o seu sistema operacional. Então, a gente tem toda essa sensibilidade que não vai estar 100% pronto. O que a gente está trazendo aqui, né, Jéssica, que eu acho bacana é o quanto do negócio eu consigo também adquirir o conhecimento, conhecer, para ver se eu vou me adaptar, né? Claro que a gente sabe que vai se adaptar arriscando, né? Aceitando ali a oportunidade, mas quando eu tenho pelo menos uma noção do que espera, né? Do que se espera de mim, eu acredito que eu vou para a entrevista e eu faço perguntas para o meu gestor que vão ser ali determinantes, né? Perguntas que vão impactar no quanto eu acredito que estou preparado. E aí entra a honestidade, né? Eu acredito que, tipo assim, você traz uma atividade, eu faço uma pergunta e vem uma resposta desafiadora. Pedro, mas assim, o Excel, eu não tenho um nível avançado, o meu nível é intermediário. E aí, como é que fica? Aí você, enquanto gestor, vai... Não,
o intermediário, já a gente consegue aqui adequar, eu consigo lhe ajudar, lhe dar suporte para a gente avançar aí futuramente em algumas atividades. Então, é muito bacana isso. Mayara falou sobre um assunto, honestidade, que eu acho muito interessante a gente falar sobre isso quando se trata de entrevista de emprego, né? E aí eu queria jogar aqui para vocês. O que é que vocês acham quando o candidato ele vem todo ensaiadinho, né? Com um textinho já na ponta da língua, até dos pontos positivos e dos pontos que precisam ser melhorados. A gente fala enquanto RH na primeira fase, a gente acaba tentando intervir de alguma forma, mas quando isso acontece numa segunda etapa, quando é uma entrevista de forma mais técnica, que você precisa se aprofundar e aquele candidato acaba não fluindo tanto porque está 100% ensaiado. O que é que vocês acham? Qual é a percepção de vocês, gente? Essa aí eu vou responder que eu faço muita entrevista técnica, né? E a parte da contabilidade exige muito isso, né? E quando o candidato a gente pergunta muitas vezes assim, o que é que você faz lá onde você trabalha? Então, qual é a sua experiência nessa função? E aí a pessoa vai falando várias atividades, né? E quando a gente percebe que existe ali algo meio que desenhado na fala, a gente começa a entrar um pouquinho nas perguntas técnicas. Mas como é que você faz tal situação? Como é que você faz tal? E você consegue enxergar que a pessoa de fato não conhece aquilo, né? Eu acho que a honestidade ela entra muito nesse sentido. É muito mais positivo para o candidato ele dizer que ele sabe fazer até tal ponto e ele está disposto a aprender a fazer muito mais. Sim. Eu acho que isso vale muito mais para a gente que quando busca alguma integridade na pessoa, ou então quer enxergar que aquela pessoa ela é um potencial a avançar, né? Essa honestidade ela vai muito nisso. Então, quando o cara vem com essa história, né? O candidato vem com essa história de dizer que sabe fazer tudo, eu sempre entro num assunto muito técnico para ver se de fato ele tem conhecimento. Vai no detalhe, né? Eu vou no detalhe, porque é no detalhe onde a gente pega. Porque se ele for honesto, ele ganha 1000 pontos ali no momento da entrevista, porque a gente sabe que pode contar com ele para poder desenvolver. Isso é bacana, gente. Você, Marquinhos, como Isso é que que o Pedro está falando, assim, eu acho muito importante, porque a gente vê que hoje a gente tem um valor que é muito importante, né? Que é a vontade de aprender e crescer. Então, os gestores do grupo, eles estão preparados para isso. Para que o candidato venha e que a gente vá formá-lo, né? Vá continuar a formação dele. Verdade. Quando o candidato vem e se diz muito pronto, a gente já desconfia logo. Eu já fico logo preocupado. E aí, dentro do bate-papo, ali na entrevista, a gente consegue chegar no detalhe e até fazer alguns testes. Na hora do teste, a gente já sabe quem está ou quem não está pronto. E ali o cara já perdeu vários pontos, porque foi desonesto. Eu acho que a gente já está entrando numa pauta também que é muito bacana de deixar de dicas também para as pessoas. O que vocês acham que é crítico, né? Que é algo que, se o candidato ele realiza ali durante o processo, ele pode se prejudicar na entrevista? Do meu ponto de vista, uma coisa que é muito crítica é a pessoa não querer crescer na empresa. Porque vai ferir diretamente os valores da gente. Tipo assim, eu estou contratando o cara, aí o cara vai dizer aqui, o candidato, eu quero ir para a vaga tal. Aí eu digo, perspectiva de crescimento? Ele, não, quero ficar na vaga tal. Para mim ali é muito difícil eu conseguir prosseguir com aquele candidato. Porque a gente quer o quê? Quer uma empresa sustentável. E para eu ter uma empresa sustentável, eu preciso formar o futuro da empresa. Sim, então as pessoas elas já têm que chegar com a sede de querer crescer. E eu acho, Marquinhos, que assim, a gente trabalha muito na nossa equipe operacional, nos momentos que a gente tem de treinamento, de desenvolvimento, que eu posso ser uma operadora de caixa por 10, 20 anos, né? Mas eu vou ser a melhor operadora de caixa, como a gente tem vários exemplos, né? Que a gente busca ir reconhecer nas nossas práticas de projetos de endomarketing, de reconhecimento, de premiações. Então, assim, eu posso sim. Agora, eu acredito que o ponto-chave é como candidato passa isso para ti. Porque assim, não, Marcos, hoje eu não almejo um cargo de gestão, mas eu garanto para você que enquanto eu estiver nesse cargo é o que eu vou me sentir bem, eu vou dar o melhor de mim nesse cargo e eu vou fazer a diferença. Então, hoje, o meu intuito é realmente fazer parte aqui da sua equipe, é estar com você, é lhe ajudar, né? Para que a gente fale um pouquinho em relação, que hoje eu acho que a gente até discutiu no nosso outro episódio, eu não vou trazer novamente assim para a gente entrar nessa discussão, mas existe uma tendência das pessoas não quererem mais responsabilidade em relação à liderança, e aí são N motivos que a gente pode, se a gente entrar, vai para outra esfera do nosso assunto, mas que é importante a gente dizer para os candidatos que estão aí nos ouvindo, gente, que é muito a atitude.
como é que você vende, qual o seu objetivo, aonde você quer chegar, né? Então, não precisa ser o gestor, mas eu vou ser o melhor, né, nas condições que eu tenho, e você, enquanto gestor, também me favorece ali no ambiente de trabalho, né? Bacana a gente discutir isso. Você falando na questão de gestão, né, nem todo mundo se enxerga naquela posição. Né? E nem todas as pessoas também elas enxergam em si a habilidade de ser um gestor. Mas em qualquer função que eu esteja, eu acho que esse ponto que você falou é muito importante, a dedicação e sempre dar o seu melhor. Porque muitas vezes não é você estar na posição de gestão. Você dando o seu melhor, se dedicando e contribuindo com as outras pessoas que estão naquele momento, você de qualquer forma vai ser um líder dentro daquele ambiente. É verdade. Né? E isso traz uma forma positiva, porque toda vida que a própria empresa como um todo lembrar de um exemplo, um operador de caixa, sempre vai ter uma pessoa pontual, porque ela sempre se dedica no melhor que ela, naquele ambiente que ela faz. Porque eu acredito que, assim, a base da liderança hoje, gente, não é mais o poder, né? Quando a gente vai falar de liderança, que a liderança é inspirar. Exato. Então, eu não preciso do cargo para inspirar pessoas. Se eu for a melhor operadora, se eu for o melhor repositor, se eu for o melhor analista, eu não preciso que o coordenador chegue para ter o poder de impacto para que o resultado, né, chegue. Não. A gente tem vários casos de analistas, de segundas pessoas que dão suporte aos encarregados, aos gerentes, que têm o poder de movimentar, engajar a equipe e entregar o resultado. E eu achei uma fala sua muito importante, Pedro, que você trouxe, me recordou também que, assim, quando eu estou no processo seletivo, principalmente estratégico, eu gosto de falar o máximo possível sobre a empresa, né? Nem que ele tenha estudado um pouco, entrado lá no nosso site, ter visto um pouquinho da nossa cultura, acompanhado, né, o RH do Grupo Centerbox, tá, gente? Nosso Instagram tem várias práticas, então fica a dica aí para os candidatos, né, que querem participar do processo seletivo no Centerbox, conhecer um pouquinho da empresa. Nem que ele tenha pesquisado, eu gosto de deixar claro que a gente está numa conversa, não existe candidato reprovado ou aprovado, porque existe o candidato que naquele momento ele está, né, dentro da nossa cultura, ele realmente tem os nossos valores. E quando a gente caminha para a segunda etapa, né, porque na nossa empresa hoje o RH faz o primeiro processo e o gestor faz o segundo processo. O gestor ele vai analisar aquele candidato não esperando que ele seja o melhor de todos, ou o perfeito, ou o 100%, não. A gente vai analisar, enquanto gestor, se é aquela peça, né, que falta ali para a nossa equipe alavancar, para a nossa equipe entregar os resultados, se essa pessoa também vai se sentir bem naquela equipe que a gente já tem formado, né? Então, eu gosto muito de falar da honestidade. Tipo assim, olha, hoje, né, essas são as observações, são as atividades, né, mais ou menos a estrutura do que você vai fazer. Mas você também pode fazer qualquer tipo de pergunta ou questionamento que você quiser. Até porque nós estamos numa negociação. Aqui a gente está conversando para ver se a sua contratação ela vai ser positiva para a empresa e também se ela vai ser positiva para você, né? Na verdade, a gente está ali numa conversa, não é mais aquele processo que a gente tem que colocar medo no candidato, não. A gente tem que deixar ele o mais à vontade possível, né? Fica a dica também aí para quem faz processos seletivos, né? Passou aquele tempo que a gente tem que amedrontar o candidato, deixar ele nervoso, né? A gente tem que realmente deixar ele o mais à vontade e deixar com que ele seja ele, para que exista essa honestidade. Porque quando a Jéssica perguntou, né, o candidato que treina para uma entrevista, vai lá no Google, como eu responder tais e tais perguntas, né? Porque às vezes as perguntas vêm as mesmas, principalmente operacional. Bem desenhado. Gente, só quem se prejudica é o candidato, porque às vezes ele entra, passa um dia, um mês, período de experiência e não passa, porque não era o que ele esperava, mas porque ele também burlou metade do processo e não mostrou quem ele é. Então, como é que a gente está fazendo um processo seletivo com fake, né? Com uma pessoa que é fake. E quando ela começa a mostrar ali seus comportamentos no dia a dia, ela não vai se encaixar na equipe, ela não vai se encaixar na gestão. Claro que a gente sabe que tanto a equipe como a gestão não é algo fechado. A gente está em movimento, a gente está em desenvolvimento contínuo. Né? Então, a gente consegue se moldar, né, de acordo com cada colaborador que a gente tem. Mas fazer um processo seletivo com fake vai dar errado no final. Fica a dica aí para vocês. Não dá certo. Mentir no processo seletivo, volta... Eu passei. Entrei no Centerbox. Entrei na empresa que eu queria. Entrei na vaga que eu queria. Mas você não vai
se sentir bem, você não vai ficar confortável, porque você omitiu quem é você, né? E ainda corre o risco de você ser encaixado na vaga errada. Você poderia ter passado, mas não para aquela vaga, porque você se vendeu de uma forma errada, né, errônea, que não é verdadeira, e aí acaba sendo encaixado numa vaga que a gente identificou as competências, as habilidades naquele primeiro momento para isso, mas no fundo, né, era só algo muito, muito superficial que na realidade você não sabe colocar em prática dentro do dia a dia de trabalho. Mas assim, gente, o que vocês estão falando, que a gente vem conversando, linka muito com a minha próxima pergunta, né? Que hoje eu ando muito curiosa, viu, Mayara? Ótimo. Eu ando curiosa, quero fazer E eles estão loucos para responder várias perguntas, até Jéssica. porque o tema tem muito a ver com a nossa área, né? Nossa área de recursos humanos. E aí, assim, a gente conversou muito sobre os ensaios, né? E isso é muito particular, às vezes, de quem está começando, iniciando, né, seu momento profissional, sua vida profissional. E aí eu queria perguntar para vocês, o que vocês acham, acreditam que possa dar de dicas para esses profissionais que não têm muito know-how, que não têm experiência, que estão buscando aí, às vezes, a primeira oportunidade de trabalho, que as oportunidades que se passaram, às vezes, eram avulsas e muito informais. E como é que essas pessoas devem se vender nesse primeiro momento, já que o currículo delas não chama tanta atenção? Uma dica que eu gosto muito de dar é que a pessoa tem que buscar ser o mais sincera possível. Quando tu mostra o quanto tu tá interessado na vaga e o quanto tu tá disposto a aprender para se encaixar naquela vaga, isso torna mais fácil a entrevista, porque, como a Mayara falou, ninguém chega nem aprovado nem reprovado. Então, o intuito da gente é o quê? Fazer a entrevista e buscar encontrar o melhor perfil possível do candidato para aquela vaga. Então, quando o candidato se permite ser honesto, a gente consegue fazer uma entrevista bacana e se ele for honesto, tem tudo para dar certo. A pessoa ela tem que estar disposta a de fato, mesmo que ela não tenha nenhum tipo de conhecimento do negócio, né, ou também não tenha tido trabalhado em nenhum ambiente, mas ela se mostrar disposta que ela pode aprender, que ela pode desenvolver, que mesmo que ela não saiba, ela vai correr atrás, né? Isso é muito importante, né? Quando eu olho para mim no passado, eu vejo muito isso, né? Há 12 anos atrás, 13 anos atrás, quando eu comecei, eu também não sabia de nada. Mas a minha vontade de aprender e evoluir como pessoa e como profissional fez com que a gente conseguisse galgar algumas etapas da vida, né, que fez chegar onde eu estou, né? Eu sei que a gente ainda tem muito para crescer, mas essa vontade, ela não deve sair da gente. Então, quando a gente demonstra isso que o Marquinhos falou, essa vontade, de fato, essa honestidade, ser transparente, faz com que a gente consiga, de fato, evoluir, né? E essa é a dica que é do pessoal, né? Seja honesto. E vocês falaram, assim, sobre o que a gente vem conversando, me lembra muito um termo que, quando eu iniciei na área de recursos humanos, eu comecei a escutar demais, né? O quanto é impactante para a gente numa entrevista, principalmente para esses jovens que estão iniciando, né? A energia que eles demonstram, né? A gente conversa muito, né, Mara? Candidato não veio com uma boa energia. Ele pode até verbalizar que quer muito aquele emprego, que está precisando muito do emprego, que vai aprender, que quer crescer dentro da empresa, mas a energia, às vezes, né, a nossa comunicação não verbal chama muito mais atenção, né? Vai de encontro ao que eu estou falando. Então, a gente costuma sempre conversar o quanto a energia, que tem muito a ver com a postura, né, gente? A postura de como alguém se coloca diante de uma entrevista. Às vezes, demonstro muito relaxamento numa entrevista, que eu tenho que estar ali com uma postura às vezes mais ereta, para me posicionar bem. Eu não preciso ser um robô, mas eu preciso ali ter o equilíbrio para se colocar, né, bem, né? É a segurança, né? Passar a segurança de que quer estar ali, né? E eu acho eu adoro entrevistar adolescente, gente. Eu amo, porque assim, é um público que raramente, né, por incrível que pareça, eles tentam burlar quem eles são, né? E essa nova geração, ela vem assim muito transparente, às vezes até demais, e a gente aqui tem que ter o filtro, né, de também não prejudicar, porque a gente deixa eles à vontade, e para eles ficarem à vontade é bem fácil, né? Então, assim, eles realmente, se eles querem estar ali, querem uma oportunidade de aprender,
Por isso que eu acho que você está trazendo muito a questão da energia, né? Quando a gente fala energia, gente, é essa vontade. Porque eles são sinceros, né? Quando a gente pergunta quem são, por que querem trabalhar, se já ajudou alguém, porque às vezes a pessoa pensa que só pode colocar no currículo experiências profissionais em empresas, né? Com carteira assinada. Não. Você já ajudou um tio? Você já ajudou o pai, a mãe? Né? O que você faz nas horas vagas? E aí é onde a gente vai, né? Trazendo um pouquinho dessa experiência. E na empresa hoje, eu gosto de entrevistar adolescente, até porque eu entrei com 17 anos, né? Eu estou no meu primeiro emprego, né? Sou família Centerbox aí de raiz. E hoje eu também estou muito feliz que nós já estamos aqui, né, Marquinhos, juntos. Sim, né? Quando eu conto a sua história, eu lembro muito da minha. Então, assim, é muito cultural nosso recrutar pessoas que não têm nenhuma experiência, né? Que às vezes estão em casa ajudando a mãe, ajudando o pai, ou terminam os estudos, né? Não conseguem aí uma oportunidade, e a gente consegue atrair esse público, né? E eu acho muito legal quando chega e diz assim, não, eu vim para a entrevista aqui no Centerbox porque me disseram que aqui é uma das melhores empresas para eu crescer, né? Para eu conseguir meu primeiro emprego. Depois que eu conseguir aqui, eu vou conseguir me desenvolver, vou conseguir crescer. Então, assim, quando a gente começa a ouvir isso dos nossos candidatos, a gente fica muito feliz, né? E aí, até Marquinhos, aproveitando que estamos aqui, falando aqui de primeiro emprego, hoje a gente tem aí o quantos aprendizes são efetivados na nossa equipe, né? E eu não estou falando só de loja, eu estou falando também do administrativo, né, Pedro? Porque recente a gente está aí quase promovendo uma jovem aprendiz para uma vaga na contabilidade, setor fiscal. Então, assim, é muito cultural nosso a gente desenvolver, a gente realmente ensinar, porque é o nosso valor. Mas diga aí dicas de o que você fez, né, para conseguir aí tanto crescimento dentro da empresa e chegar a ser o nosso gerente, a ser espelho hoje para muitas pessoas que passam por você. Uma dica que eu sempre gosto de dizer é que a gente não pode desistir. A gente tem que ser muito persistente. Eu acredito que quando a gente gosta do que faz, por isso eu falei daquela questão de buscar conhecer a empresa, né? Porque hoje eu me identifico muito com os valores do Centerbox. Então, a partir do momento que eu me identifico com os valores e vejo que aquilo ali é o que eu quero para mim, é o que eu quero viver, automaticamente vai se tornando mais fácil no dia a dia eu buscar os meus sonhos. As vagas que eu sonho, eu vou buscando baseado nos valores. Então, assim, uma dica, busquem entender os valores e vejam se identificam. Se identificam com os valores, vivam eles, que não tem como dar errado. É verdade. E aí você fala muito de propósito, né? Que é a molda do mundo agora, né? Essa questão do propósito. Gente, mas eu acredito que é algo que conduz muito a nossa carreira enquanto profissional. Né? Costumo dizer também que, né, Jéssica, a gente não somos duas pessoas, não existe eu pessoa, sou assim, eu profissional, sou assim, eu sou um ser só, né? Então, assim, por isso que a gente fala a importância de uma honestidade, da verdade no processo seletivo, porque é você. Porque quando eu tenho consciência do que eu tenho a desenvolver, eu consigo evoluir muito mais rápido, né? Quando vocês falam aí, eu me lembro muito da questão até do empoderamento, né? Porque quando eu vou para um processo seletivo e eu tenho consciência do quanto eu sou bom em alguns pontos e o quanto eu preciso evoluir em outros, tá tudo bem. Eu vou mais seguro, eu vou para apresentar o que eu sou, a pessoa, a profissional que eu sou, e aí eu dou a oportunidade da gente fazer um processo muito mais assertivo. E aí, assim, a gente falando muito sobre isso, né? De quanto o comportamento ele impacta, né? Quando a gente vai contratar, uma coisa que chama muita atenção, porque é a primeira coisa, né? Principalmente o Pedro sabe disso, que o Pedro, eu sempre converso com a Mayara sobre ele, né? Que eu entrego um currículo para ele faz toda a análise, ainda vai pesquisar no LinkedIn, se ele tiver alguma oportunidade, ele vai buscar entender, se aprofundar aí ainda mais sobre o candidato. Por quê? Porque o currículo ele fala muito, né? Principalmente para aqueles candidatos estratégicos, porque eles têm mais experiência, eles têm mais conteúdo ali, até com relação à formação técnica. Mas eu sempre escuto isso e eu acho que é muito verdade. A gente contrata, na maioria das vezes, por conta das competências técnicas e acaba desligando o candidato, o funcionário, né? Então, por conta das competências comportamentais. E aí, o quão importante é? Porque o currículo, ele fala muito, mas o currículo, ele não fala só. Né? A gente precisa estar se colocando, a gente precisa se posicionar, porque às vezes eu tenho um candidato
excepcional, que se enquadra em todos os meus requisitos que foram divulgados daquela vaga. E aí eu chego, às vezes na entrevista, aquele candidato, né? Já aconteceu, né, Pedro, contigo? Já aconteceu do candidato vir, ter muita competência, muito conhecimento, mas não saber se vender, né? E aí a gente, no momento da conversa, né, a gente tenta levar algumas perguntas para ver se ele se encaixa com os valores da empresa, né? Sim. Isso aí, como o Marquinhos falou, se esse casamento ele não acontecer, não tem como. Vai ser algo, uma separação que vai surgir um pouco mais na frente, porque precisa encaixar o conhecimento técnico e os valores da empresa. Isso tem que estar bem batidinho, bem casado, né? E a gente também tem que identificar, porque vai ter pessoas que não vão ter todos os valores, mas se elas estão dispostas a entrar naquele ambiente, viver aquilo, né? Sim. E viver de fato ali com vontade e força para que as coisas vão fluindo. Eu acho que a gente já deu aí várias dicas, né, do fit cultural, o quanto é importante, né, o quanto é importante a honestidade, né, você mostrar quem você é num processo seletivo. E aqui a gente está falando tanto do operacional como do estratégico. E aí vocês estão falando de habilidades, a Jéssica trouxe agora algo que é muito batido, pelo menos na nossa área, que a gente tenta evoluir muito, né? Porque a gente sabe que o comportamento, ele está sendo, assim, uma peça-chave, né? Para os desligamentos, né? Infelizmente. Então, isso a gente pode também, com tudo isso que a gente está deixando aqui de dica, a gente pode estar evitando, né? Esse tipo de situação ou tipo de desligamento. Mas, gente, eu estava aí me aprofundando um pouco em algumas leituras, né? Em relação à gestão de pessoas. Eu vi uma matéria que me chamou muito a atenção, né? Que na era eu acho que era mais ou menos assim, né? Na era da contratação por habilidades, o conhecimento, né? Ele tá ficando um pouco aí como em segundo plano, né? Inclusive até empresas que estão investindo nesse desenvolvimento técnico dos profissionais, né? E priorizando essa contratação voltada exclusivamente aí em habilidades que determinados cargos eles solicitam, né? Eu vi até uma matéria na revista também que até questiona a questão da formação, né? A cada dia que passa é como se a tendência fosse a formação, o conhecimento, ele não ser tão exigido nos processos seletivos. E eu estou até me aprofundando um pouquinho no livro, que até no primeiro episódio a nossa diretora, né, a Glauber, ela abordou aqui alguns temas em relação, e ele fala muito sobre o futuro da graduação, o futuro da formação, né? O livro é A Reinvenção do Profissional, né, do Ale Prates. E ele traz muito esse tema e eu fiquei assim bem impactada, porque é algo que está muito atual, né? Até por conta do avanço da tecnologia hoje, né, que aí é onde traz esse risco de atividades operacionais que podem se extinguir aí futuramente. Aí é onde os profissionais vão ter que se reinventar nesse sentido de se atualizar, de buscar conhecimento, né? E aí entra, né, em contradição. Não sei o que vocês acham sobre isso, mas vai entrando um pouco em contradição. Eu preciso de conhecimento para eu poder me estabilizar ali, me garantir, querendo ou não, no mercado. E, ao mesmo tempo, vem esses questionamentos de que a contratação, ela tende a ser focada ali nas habilidades. Eu não sei se vocês... o que vocês pensam em relação a esse tema, né? Mas me chamou, assim, bastante a atenção, porque existem questionamentos, né? Tem empresários de sucesso que conseguiram conquistar o império sem uma graduação, sem uma formação. E aí fica esse impasse, né? Mas aí a gente comparar ali também para pessoas que buscaram uma formação, um conhecimento, que eu acho que não é nem questão de graduação, se é curso técnico, se é pós-graduação, não, é o conhecimento, né? Se a gente comparar a trajetória, né, do quanto de esforço e de oportunidades que essa pessoa que não tinha o conhecimento teórico teve que agarrar, teve que passar, né, com a trajetória de alguém que buscou, né, esse conhecimento. Se capacitou de alguma forma, né? Exatamente. O que vocês acham? Às vezes a capacitação, ela é só uma forma mais fácil de você chegar a um determinado local, né? Mas essa visão que a Mayara está passando é interessante, que assim,
O conhecimento, digamos assim, o básico, né, o técnico básico ali, hoje tem tecnologias que nos ajudam muito nesse sentido, né? O ChatGPT que o diga aí que qualquer informação que você quiser, você joga lá e o aplicativo lhe dá a informação, né? Mas essa questão comportamental, que de fato é muito impactante hoje, porque hoje o mundo ele está assim de uma forma, né? As pessoas elas estão de uma forma em que algumas vezes não se preocupam com a sua postura, né? A sua vontade de crescer, porque está muito volátil o emprego, né? Essas questões. Mas eu acho isso essa visão que você está passando extremamente importante, de que o comportamento ele tem um impacto muito maior do que o técnico, né? O técnico a gente ensina, né? Eu particularmente, né? Sou uma pessoa que gosta de ensinar, gosto de passar as coisas bem detalhadas. Por quê? Porque um dia eu fui feito assim comigo, né? E eu consegui evoluir. Então o técnico a gente ensina, o comportamento ele já é mais complicado, porque é muito da pessoa, né? Da essência dela, da natureza dela. E isso a gente precisa enxergar demais nas pessoas quando a gente vai decidir trazê-las para o nosso time. Né? Isso é muito, muito importante. E eu joguei aqui na mesa mais para a gente conversar sobre, né? Assim, percepções, o que acha, o que não acha. Eu acho que tudo vai ter seu lado positivo e tudo vai ter seu lado a analisar, né? Existem situações e situações, cargos, né? Eu falo assim, até recentemente a gente teve um desafio de às vezes buscar um determinado profissional e ter dificuldade de conseguir contratar, porque todos os candidatos que compareciam para a seleção, eles tinham até o conhecimento do saber fazer, mas não tinham a capacitação técnica, não tinha às vezes nenhum nível técnico. Estavam ali no ensino médio, mas o cargo, a função, né, a vaga exigia algo a mais. E aí a gente tem dificuldade, porque, claro, eu também concordo que hoje a questão comportamental, até porque as habilidades que a pessoa demonstra ter já numa entrevista, demonstram muitas vezes que essa pessoa vai ter muito mais facilidade de aprender e desenvolver um bom trabalho, né? Às vezes eu tenho um profissional que tem uma capacitação técnica muito mais avançada do que o outro, mas o outro acaba se saindo muito melhor em fazer a atividade em si. Por quê? Porque tem as habilidades, né? Mas eu acho que precisa ter esse equilíbrio, porque muitas vezes a sua falta de capacitação, sua ausência do buscar um conhecimento a mais, acaba te deixando muito frágil na hora de um processo seletivo. E no de caso, não saber se colocar. Porque, isso, querendo ou não, gente, eu acho que eu acho que a gente aprende numa graduação, por exemplo, não só o saber fazer. Claro que a gente aprende de forma muito generalista, porque todo mundo aqui sabe que você faz uma graduação, às vezes, de 5 anos, você se habilita para atuar naquele cargo, mas você não inicia no mercado de trabalho sabendo fazer. Você tem que buscar experiência, porque senão só o certificado de conclusão ali da graduação, ele não vai te dizer muita coisa. Mas ele também te dá muito know-how para você se desenvolver a sua capacidade de comunicação, até por conta dos trabalhos que a gente acaba tendo dentro de uma graduação. Então, isso colabora muito, né? A troca que você tem com outros profissionais, porque dentro de uma oportunidade que você passa 5 anos ali conversando com outras pessoas, tendo a noção de como é que o mercado funciona, isso também ajuda muito. Eu acho que precisa estar, de certa forma, ali haver um equilíbrio. E no exemplo que a Jéssica trouxe, é importante reforçar 2 pontos aí, né? Porque a gente realmente se pegou com essa dificuldade de ter profissionais que dominam as atividades, mas não tem nenhuma formação nem técnica, que é a mínima, né? Que hoje a gente pode estar exigindo do profissional. E aí, o que a gente enxerga também por outro lado? Não estou criticando, não estou levantando pauta, estou colocando aqui na mesa também. Cara, se eu sei fazer todas as atividades, se eu domino aquilo, por que não conseguir ali, né, investir nesse conhecimento técnico também, né, num curso, num conteúdo mais teórico, né? Às vezes aí vai entrar vários, né, pontos aqui de discussão. Às vezes é o financeiro, às vezes é porque eu estou desempregado, mas o
quanto de cursos online a gente hoje tem, que eu, assim, às vezes eu vou pesquisar e eu adoro assistir, às vezes, né, no Instagram aparece ali os conteúdos bacanas. Então, assim, o quanto eu também não estou acomodado por saber a atividade e não busco a inovação e não busco o conhecimento. Verdade. E aí vai também dicas até para RHs, né? A gente precisa ter paciência, né, Jéssica? Porque se a gente só encontrou o candidato porque ele tem um conhecimento técnico, mas, certo, como vai ser o impacto de eu contratar um profissional que sabe as atividades, não tem a formação, eu contrato ele. E aí até a nossa gestão faz a gente pensar, né? Porque toda decisão dentro hoje da empresa, a gente volta para falar da cultura. Então, a nossa cultura, quando ela está bem desenhada, não existe dúvidas do que fazer, não tem meio termo. É isso. É isso, é um conflito, é uma contratação, aí eu vou lá para os valores. Eu tenho um plano de cargos e salários dentro da empresa, no administrativo. Como é que eu contrato? Eu tenho os requisitos de escolaridade. Aí eu trago uma pessoa que ele sabe fazer atividade. Aí eu trago ele no nível de outro que eu já tenho em casa, que tem a formação e também sabe as atividades. Como é que eu vendo os nossos valores? Como é que eu vendo o plano de cargos e salários? Se eu, enquanto RH, vou de alguma forma boicoto, né? Vocês estão entendendo? Então, assim, existe aí essas decisões que a gente precisa tomar, né, de forma assertiva, porque eu posso estar, fechei uma vaga, que massa, completei ali, né, fechei aqui, a gente comemora, né, Jéssica? Quando fecha uma vaga, a gente... Toda a equipe para ali e comemora, aquelas mais desafiadoras, né? As vagas administrativas desafiadoras, quando é uma boa contratação, a gente já saiu até para comemorar. Já. Mas, assim, é massa, é o nosso trabalho. Mas, assim, fechar de forma assertiva, sem impactar ou desmotivar outros colaboradores que já estão com a gente, é muito melhor, é muito mais assertivo. E no final das contas, eu vou, às vezes, fechar de forma superficial, né? Porque eu fecho e aí aquele candidato chega na loja, chega dentro do setor, causa, às vezes, um impacto que não é positivo, porque, de alguma forma, o processo seletivo também falhou. E aí, o candidato não permanece nem 3 meses ou é desligado na experiência, né? Ao completar. E olha o impacto que isso gera também. Porque uma coisa eu aprendi com um professor. Uma vez ele me disse, olha, tirou uma peça do grupo, você afetou o grupo. Botou uma peça no grupo, você mexeu também com toda a logística daquele grupo. Então, até alguém que você acha que, de alguma forma, não gerou tantos vínculos, né, não teve tanto impacto com relação às atividades que exercia, ao tirar e colocar, isso impacta também. Isso influencia, às vezes, o colega, o colaborador que está ali. Isso, de certa forma, gera um certo cansaço emocional para quem gastou um certo tempo desenvolvendo e mesmo assim essa pessoa não conseguiu fluir. Então, o quanto é impactante o nosso trabalho no processo, né? Não só no processo aqui do RH, mas o de vocês que fazem essa análise técnica, né? Que precisa ter um olhar bem mais criterioso quando se trata do candidato, né, Mayara? Gente, eu confesso para vocês que esse tema, eu tava até falando com a Jéssica, é perigoso a gente deixar os candidatos os convidados falar. É bem complexo. E assim, é a nossa área, né? A gente ama tudo isso, a gente vivencia, então aqui teriam vários exemplos, então assim... Vou voltar, Jéssica, para os nossos convidados, fazendo uma pergunta, né? Uma pergunta aí que eu acho que vai ajudar muitos candidatos também que estão nos ouvindo, estão nos acompanhando, né? Vocês hoje estão assumindo cargos estratégicos, né? E aí, se vocês estivessem hoje no lugar de um candidato buscando aquela tão sonhada vaga, aquela vaga esperada ali, né? Que eles sonham ali para a carreira profissional, qual seria o trunfo? Tipo assim... aquela dica de ouro que vocês poderiam deixar aí para esses candidatos estratégicos? A dica de ouro, na minha percepção, você tem que analisar a vaga. Se eu vou assumir uma vaga de gerente, por exemplo, eu tenho que analisar o que eu posso contribuir como gerente. Não adianta eu querer vender 1 milhão de qualidade que não se encaixa na vaga de gerente se eu não estou ali voltado para a vaga de gerente. Então, o que é o meu foco?
peraí, gerente, precisa de quê? O que ela botou lá como ponto forte? Isso. O que eu tenho? O que eu consigo chegar lá e performar porque realmente eu tenho? Isso, isso e isso. Bom, eu vou focar em vender o que eu posso contribuir para ser um bom gerente. Então, a dica que eu dou para cargos estratégicos: analisem o que é a vaga, o que vocês podem contribuir com a vaga e como vocês vão vender isso para quem está entrevistando vocês. Quando você fala isso, Marcos, vem muito a palavra assim de autoconhecimento. Eu acho que entra o empoderamento, né? Empoderamento. Tem até um livro que eu já li também, que é o Seja Foda, né? Então, assim, seja foda no que você faz, se conheça, né? E vá para o processo mostrando, eu posso não ter todos os requisitos, mas isso daqui, essas habilidades que eu tenho, esse conhecimento, eu vou fazer um bom trabalho, né? Muito massa. Sua dica, eu gostei. Marquinhos, eu acho que não vai colar ensaiar não nessa hora. Não. E o legal quando você fala de empoderamento é porque eu vejo assim, beleza, eu não tenho todos os pontos que precisa para aquela vaga, mas eu tenho pontos que eu tenho certeza que vai agregar, que vai ser bacana. Então eu uso aqueles pontos que eu tenho positivo como um combustível para ir buscar os que eu não tenho. Já que eu estou sobrando nesse ponto aqui, já que esse ponto aqui é bacana, que eu estou entrando, que eu estou agregando, eu vou estudar um pouco mais nesse que eu não tenho, eu vou me esforçar um pouco mais, eu vou gastar um pouco mais de energia nesse que eu não tenho. Se eu consigo vender isso na entrevista, que ó, eu não tenho esse ponto, mas como eu sou bom nesse, eu vou focar em me esforçar nesse aqui. Eu acredito que isso faz toda a diferença na entrevista. Eu ter ciência do que eu tenho que desenvolver, mas eu não deixo de trabalhar também os meus pontos fortes. Perfeito. Né? Até a gente, enquanto gestor, quanto a gente no dia a dia elogia a nossa equipe, quanto a gente fortalece. Gente, a Jéssica falou do professor, lembrei também de uma professora na pós-graduação. Ela falou assim, eu dou feedback nos meus processos seletivos. Aí eu, isso faz um tempinho já que eu escutei. Aí eu, como é que ela, na hora do processo, ela tá na primeira etapa ali com o RH, ela disse que dá um feedback dizendo assim, olha, você tem isso e isso positivo para a vaga e você tem isso e isso que eu acredito que tem que ser analisado, porque pode ser que não se encaixe. Eu achei aquilo tão massa, se eu vou testar isso. Eu vou ver como é que o candidato reage. E aí eu fui colocando nas minhas práticas do processo seletivo, quando eu deixo o candidato ali à vontade, no final, olha, eu gostei muito. Às vezes eu digo até assim, ai, você é tão bonita, tem um marketing tão bacana, uma imagem corporativa. Aí as pessoas já se derretem todas, já ficam ali à vontade. Então achei essa dica muito bacana, porque também a gente ajuda o candidato a se conhecer, porque às vezes ele vem e nem tem ciência. O que eu tenho de ponto forte? E é um incentivo, né? E eu acho que quando uma alma toca a outra, a gente tem que deixar algo de positivo. Então, o que custa para mim, enquanto profissional, fazer um elogio, dar um feedback naquele momento que a pessoa está tão ali, às vezes insegura, né, gente? Porque assim, eu estou desempregada, eu estou buscando emprego, uma recolocação, a gente não sabe como é que foi o processo de demissão em outra empresa, né? Então, assim, esse processo seletivo mais humanizado, eu acho que é muito bacana e é o que a gente procura ensinar para a nossa equipe, né, Jéssica? E às vezes a maior barreira do processo seletivo não é o candidato que não está preparado, mas somos nós que às vezes estamos numa posição que colocamos às vezes um empecilho, né, de gerar uma tensão maior, de gerar, foi o que você até falou no começo da nossa conversa. Às vezes nós nos colocamos nessa posição de que eu sou dono do poder, né? Eu tô ali com a oportunidade na mão e ele que tem que buscar. E não, e às vezes a conversa não flui porque você se tornou uma barreira e aquele candidato não conseguiu realmente se sobressair porque está tenso, né? Agora é Pedro, né? Pedro. Agora é Pedro. É porque eu já lhe disse que aqui a gente não tá à vontade, não, a gente tá além, né? A gente assim vai lembrando até dos professores, um professor marcava pra gente. Eu concordo com o que o Marquinhos falou, né, sobre essa questão de você saber os seus pontos fortes e você demonstrar bastante que você está disposto a desenvolver aquilo que você não enxerga que tem 100% de segurança, né? Então é muito dessa questão de você se perceber, né? E também quando você avaliar a vaga, né? Se saber se você se enquadra naqueles quesitos, você saber o quanto que você está disposto a aprender o que você não sabe, né? Ou o que você tem de pontos fracos, né? Pontos de melhoria, que eu gosto de chamar, né? O quanto que você está disposto, porque se você não estiver disposto, aquela vaga não é sua. Né? A gente tem que estar disponível para que aquele ambiente, aquele desenvolvimento de conhecimento a gente
entre a fundo nele e consiga evoluir. Eu tenho uma dica que eu observo que você faz muito nos seus processos seletivos, que eu acho que vai ajudar muito o candidato. Gente, atualize o LinkedIn de vocês. É verdade. Atualizem. Olha, eu nunca esqueci. A gente criou um currículo e compartilhou com o Pedro para ver se você lembra, Pedro, se a pessoa tinha um perfil bacana ali, tinha experiência. Só que ele percebeu que tinha um intervalo que a pessoa estava, né, desempregada. E aí, será que essa pessoa está atualizada, né? Já está com alguns anos que não está trabalhando. Aí ele foi bem, entrou no LinkedIn da pessoa e a pessoa tinha colocado um intervalo na carreira profissional. Eu não lembro, acho que era, não sei se era algumas coisas pessoais. Aí ela colocou lá direitinho, uma gestação, colocou o período que ela estava sem trabalhar, ela justificou no LinkedIn, ou seja, era algo profissional? Não, era pessoal, mas ela estava ali colocando para o mercado que naquele momento ela foi cuidar da gestação, ela foi cuidar do filho e agora ela estava voltando, né, para o mercado. Então, assim, salvou a candidata. Então, gente, atualizem o LinkedIn de vocês, fiquem ligados, né? Hoje, o recrutamento e seleção, ele está muito digital, porque o que a gente falou, está vindo o sistema, inteligência artificial, tudo para otimizar o trabalho, né? Verdade. Hoje nós temos uma plataforma, né, com a Solids, né, Jéssica, temos o nosso site e, gente, a gente ganha muito, avança muito no processo, mas ainda tem candidato que se inscreve na plataforma e não fica ligado ali no seu e-mail, né? A gente envia uma prova, envia um teste para até agilizar o processo para quando a gente for para o presencial, né, a gente já tem aí meio caminho do processo corrido já. Então, fiquem ligados também, né? Porque a gente está entrando numa era digital que o currículo de papel, que o currículo em PDF, Já está ultrapassado. cada vez mais vai estar ultrapassado. Então, eu preciso ter os meus meios de comunicação, né? Para que eu possa realmente estar conseguindo, né, se realocar. Mayara, você vendeu o Instagram, não posso deixar de vender também, né, gente? Venda seu então, peixe. assim, já que você falou, não custa nada. Quem tiver a oportunidade, estiver buscando uma oportunidade de emprego aí, né, querendo se recolocar, nós estamos aí com um site liberado, que é o site vencercebox.vagas.solids.com.br, que é o nosso site onde você encontra todas as oportunidades do Grupo Centerbox, de vagas operacionais, vagas estratégicas. É só você se candidatar e boa parte do processo seletivo você faz por lá, até porque nós, enquanto empresa, a gente precisa se atualizar, né? A IA tá aí para isso, né? Para nos ajudar a otimizar os processos que são mais operacionais. E aproveitem também, porque junho tem loja nova, a família tá crescendo, vai ter muita vaga para quem quer aí vivenciar a nossa cultura, vivenciar os nossos projetos, né? Fazer parte da família Centerbox. Então, não percam, tá, pessoal? Entra lá no nosso site, se candidata, que daqui a pouco a gente começa o processo seletivo, né, da nossa nova loja, da nossa nova filial, certo? Bom, Mayara, eu acho que nós estamos chegando ao final do nosso encontro. Gente, era isso que eu esperava de vocês. Vocês atenderam as nossas expectativas. Vocês foram convidados para chegar no final e dizer E é isso, né? Chegamos aí a um final de mais um episódio. Então, muito obrigada aí pela participação de vocês. E aí eu queria deixar esse momento para as considerações finais. Acho que foram dicas muito enriquecedoras, muito bacanas. Queria deixar espaço agora para vocês, nossos convidados. Eu vou começar falando, né? Agradecer aí as meninas ao convite, né? A empresa por acreditar nesse tema muito interessante, né? No que a gente vem desenvolvendo de trabalho, né? E a dica é essa, né? Seja honesto, seja verdadeiro, né? Traga essa vontade de aprender, que é algo que linka com a cultura da empresa, né? Um dos valores da empresa, que é a vontade de aprender e crescer, né? E aqui a empresa, ela dá muita oportunidade, né? Então a gente tem N pessoas, né, que começou lá de baixo e vem galgando essa trilha profissional aí grandiosa da empresa. Verdade. Eu até falei que o Marquinhos era nosso ouros da casa, né?
E eu nem expliquei. Gente, esse é um termo nosso, do nosso projeto de reconhecimento para colaboradores que têm mais de 10 anos aí de empresa. Então, ele já tem um troféu dele, com certeza lá na estante de ouros da casa. Eu também tenho o meu, Mas né? esse ano é o meu, viu? Olha aí, ouros aqui, 10 ó. anos eu estou completando, eu vou ter o meu também na estante, viu, Marquinhos, pra você não me Gente do fazer céu. inveja. E é uma festa muito bacana que a gente prepara para os colaboradores com todo carinho, com toda a dedicação. E é isso, né? Então, agora, Marquinhos, o que você deixa aí de finalização para esse momento? Eu queria primeiramente deixar um agradecimento ao Grupo Centerbox, né? As meninas que foram muito generosas com a gente, né? Conseguiram tornar o papo bem tranquilo. Gostaria de dizer a importância que é ter uma empresa que se preocupa com o colaborador, que se preocupa em investir no colaborador. A gente é uma empresa que cada ano a gente vem tendo mais treinamentos, tanto para a base como para a parte de gestão. Hoje eu sou muito grato por fazer parte do grupo de gestores. Comecei aqui entregando panfleto, não sabia de nada, não sabia nem embalar uma compra e hoje consigo gerenciar uma loja. Então, assim, acreditem nos sonhos de vocês que pode vir pro Centerbox que vai dar tudo certo. Amém! Gente, é isso. Nosso segundo episódio está chegando ao fim, né? Foi muito bom estar com vocês. Eu quero agradecer a todo mundo que está nos acompanhando, né? Como a Jéssica agradeceu aí os feedbacks. É muito bacana a gente ver, né? A família Centerbox aí acompanhando o podcast. Você que ainda não faz parte, mas quem sabe, né? Não se candidata aí no site, vem ser Centerbox também. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente espera, né, ter contribuído, né, com todos os profissionais que estão nos acompanhando. Também quero agradecer os convidados, toparam o convite, né, e conseguiram aí trazer as percepções de vocês. Ninguém aqui está com a percepção do que é certo ou que é errado, tá, gente? Até porque não é receita de bolo. Processo seletivo não é receita de bolo, né? Eu acho que é muito do que a gente conversou aqui. Você analisar o que você acredita que é melhor para a sua vida. Até porque a gente passa, às vezes, mais tempo no trabalho do que em casa. Então, por isso que a gente fala família. Porque nós somos a família Centerbox porque a gente convive, né? Uma convivência diária bacana. E quando a gente gosta do que faz, é melhor ainda. Gente, eu também quero agradecer a nossa diretora, Glauber Albuquerque, que foi a nossa primeira convidada. Ela, gente, está aqui nos estúdios acompanhando. Então, assim, quero agradecer porque ela realmente abraçou aí o nosso projeto e acompanha de perto. Então, quando a gente fala aí da gestão humanizada, o RH também, ó, com a nossa diretora, ela nos abraça. Então, obrigada, chefa, por estar aqui conosco, nos apoiando nesse segundo episódio. E falando de agradecimento, né? Agradecer ao nosso espaço do Estúdio Caligares. E, gente, eu queria só reforçar, tá? Falando aí, já que a gente já vai fechando, encerrando mais um episódio, não deixem de nos seguir nas redes sociais, do Instagram Centerbox, do RH Grupo Centerbox. Também sigam os nossos canais que estão disponíveis no YouTube e no Spotify, tá? Para que vocês possam acompanhar cada vez mais todos os episódios do nosso Pode Ser Box. E é isso, pessoal. Muito obrigada e nos encontramos no próximo episódio. Tchau! Tchau!